né? Beleza. Vocês me passaram, então, né, as dúvidas de vocês, as principais, então, são esses exercícios, né, dos EDs 3 e 4. E aí a gente vai repassar aqui, falar, discutir um pouco essas questões, relembrar um pouco da matéria, né, que exige para se fazer essas questões aqui, tá? Também tiveram algumas alteraçõezinhas que eu fiz nos EDs, principalmente no ED 4, tinha alguns errinhos, né, nos enunciados, eu troquei um pouco para poder ficar melhor, né, mais fácil de vocês compreenderem. E também alguns eram erros mesmo, um erro meu na hora de montar a questão e escrever a questão, tá? Mas aí eu vou falando aqui ao longo. Vamos lá, vamos começar. Na última aula, na semana passada, a gente já conversou um pouco sobre as dúvidas de vocês, né? A gente teve uma meia horinha lá depois que terminou a aula e a gente já iniciou, né? Eu já até disponibilizei esse vídeo para vocês, né? Dessas dúvidas que a gente conversou e tal. E lá a gente conversou sobre algumas questões e a gente começou a falar sobre essa questão aqui, a questão 19 do ED3, tá? E ainda ficou algumas dúvidas e a gente ficou de trazer mais uma vez ela aqui hoje, né? Essa questão 19, né, ela traz aí, então, né, um evento, né, falando em relação a esses organismos das abóboras, né? Falado, né, eu não trouxe o enunciado aqui, né, mas eu sei que é falado no enunciado, né, que a geração, que ocorre um cruzamento, né, entre as abóboras brancas e verdes, né, de linhagens homozigóticas. Então, aí já dei o bizu, né, já dei a dica de que essa linhagem que vai fazer o cruzamento, né, de brancas com verdes, elas são homozigóticas. Então, elas são linhagem pura, né? E aí já botei na figura como sendo elas, né, a nossa geração P, nossa geração parental que é pura, tá? Que tem apenas aí para a característica da cor da abóbora, então ela vai ter alelos idênticos, né? Tanto as brancas quanto as verdes, tá? Homozigóticas. No cruzamento da branca com a verde, o que aconteceu, né? Ela fala lá no enunciado também e traz aqui na figura. Aconteceu que nesse cruzamento nós tivemos aí 100% dos indivíduos desse cruzamento, né, da nossa geração, então aí F1, né, no primeiro cruzamento aí, 100% delas foram brancas, tá? O que se tira de conclusão em relação a isso? Primeira coisa, né? Então, pensar que a geração P é homozigótica para esse gene ou para esses genes e que a geração F1, ela é o quê, então? Ela é heterozigótica, né? Então, sempre pensar isso. Então, se a gente cruzou um homozigoto, né, com uma característica, com um fenótipo, né, no caso verde, com outro homozigoto em que o fenótipo é branco, quando eu fizer o cruzamento, eu vou ter um heterozigoto. Né? Nesse cruzamento só vai ter essa opção, e por isso que 100% da F1 é branca, né? 100% da F1 é para uma característica, então ela é heterozigota 100% e acaba trazendo aí essa característica de ser da cor branca, tá? E depois teve um endocruzamento, né? Então teve um cruzamento F1 com F1, tá? Que gerou a geração F2, né? E aí sim, na F2 é que a gente teve lá o resultado que ele dá. Aí eu tive um resultado aqui na minha F2. Agora eu quero que você me explique sobre esse resultado, né, que ele teve. Ele teve 508 abóboras brancas, 127 amarelas, 41 verdes, tá? E aí vem a pergunta, né? Na pergunta eu trago aqui, sabendo que a variação da cor da abóbora, aí eu já dou uma dica melhor ainda, já ajudo vocês, né? Já falo que ela está relacionada à interação entre dois genes. Então já disse para vocês, olha, não vai ser um gene só. Vão ser dois genes que interagem um com o outro para poder gerar essa coloração, né? Para chegar, então, qual coloração essa abóbora vai ter, tá? E aí eu peço para vocês proporem uma hipótese genética para explicar esses resultados. Ou seja, são dois genes interagindo, como que eles interagem? Né? Qual é a interação? Qual o tipo de interação? Né? E você vai explicar isso indicando os genótipos também para os indivíduos das 3 gerações. Então tá, então você chegou nessa hipótese aí. Então, quais são os genótipos aí para as abóboras brancas da F2, para as amarelas, para verde? Qual seria o genótipo das abóboras da geração F1? Qual seria o genótipo das abóboras aí da geração parental P, tá?
E aí eu estou perguntando, indicando os genótipos, para vocês indicarem os genótipos e dizer, né, se nessa interação gênica entre esses dois genes, se há uma evidência de epistasia, e, sim, sendo uma evidência de epistasia, ela é dominante ou ela é recessiva, né? A gente viu que existem dois tipos de epistasia. Justificar isso, né? Por que você acha que é uma epistasia dominante? Por que você acha que é uma epistasia recessiva, né? Tá? E aí, para fazer essa questão, a gente tem que relembrar quando eu trouxe para vocês, né, sobre, né, as interações gênicas, né? Quando eu trouxe para vocês, né, esse caso aqui que é o que eu estou falando, é a interação entre dois genes. Estou falando que são dois genes interagindo para chegar naquele fenótipo, no mesmo fenótipo. Então, eu trouxe esse slide, que foi um slide da aula que a gente fez, eu só alterei um pouquinho, em que a gente tem aí, em que eu trouxe, falei para vocês sobre a possibilidade de mais de um gene influenciar no mesmo fenótipo. Então, mais de um gene influenciando o mesmo fenótipo, né? E falei para vocês que nos cruzamentos, então, de híbridos, né? Então, de híbridos por quê? Híbrido porque seria o duplo heterozigoto, né? De híbrido de heterozigoto, de híbridos é de heterozigoto tanto para um gene quanto para o outro gene, né? Então, nos cruzamentos que ocorrer essa interação gênica entre dois genes, então mais de um gene influenciando o mesmo fenótipo, o cruzamento entre os duplos heterozigotos, tá? Normalmente serão apresentados como resultado desses cruzamentos proporções fenotípicas que vão ser ou similar ou distinta daquelas observadas por Mendel, ou com algumas variações, que a gente já vai ver aqui, daquelas que o Mendel observou para as características conferidas para duas características conferidas por dois genes, tá? Que não interagiam entre si. Então, relembrando que o Mendel trabalhou estudando duas características, cada uma estava relacionada com um gene, mas ele estudou elas em conjunto. Não estavam interagindo uma com a outra, como, por exemplo, a cor e a forma da ervilha, tá? Ele fez estudando esses dois genes em conjunto que não interagiam entre si, tá? Mas aí ele teve nesse resultado do cruzamento de híbrido dele, ele teve o resultado de proporção fenotípica na F2 de 9 para 3 para 3 para 1, vocês bem se lembram. O que eu estou dizendo para vocês é que quando a gente tiver uma interação acontecendo, não foi o que o Mendel observou, mas quando a gente tiver uma interação acontecendo, o mesmo cruzamento de híbrido, né? Então, para esses dois genes que estão interagindo entre si, o resultado da F2 vai ter uma proporção fenotípica que vai nos responder sobre qual é o tipo de interação, tá? Sendo similar ou sendo distinta dessa que o Mendel observou. Então, quais são as opções? Então, deixei nesse slide, esse slide tem lá na aula também, né, de vocês, de neomendelismo, e que, então, eu falei para vocês que tem, por exemplo, a possibilidade de dois genes interagirem para chegar no mesmo fenótipo, genes que interagem estando na mesma via bioquímica. A gente falou disso, falou do exemplo, né, de produção de pigmento para algumas flores, né? Eles interagindo na mesma via bioquímica. Quando eles interagiam na mesma via bioquímica, a gente tinha uma proporção fenotípica de 9 para 7. 9 para 7. Então, acabava que só tinham dois tipos de fenótipos possíveis, tá? E ao invés de ter ali, né, 4, né, 9 para 3 para 3 para 1, a gente tinha 9 para 7 de proporção fenotípica do cruzamento de híbrido. Tinha também a possibilidade, né, dos genes interagirem de forma não epistática, tá? Também falei para vocês, da forma não epistática, que era o caso lá da crista das galinhas, né? Em que, nesse caso, a gente ficaria com 4 fenótipos distintos para a mesma característica e uma proporção fenotípica de 9 para 3 para 3 para 1, tá? Com esses genótipos que estão aqui colocados, tá, pessoal? E tinha a possibilidade de se ter epistasia também. A epistasia era um tipo, né, de interação gênica. Essa daqui é a interação não epistática, né, em que você não tem esse fenômeno da epistasia. A epistasia é o quê? Quando um alelo se sobrepõe em relação aos demais, né, aos alelos dos dois demais genes, tá? Então, quando você tem a epistasia, você tem esse alelo
que se sobrepõem, que a gente chama de epistático, né? E aí você vai ter a epistasia. Só que existem dois tipos de epistasia, como eu mostrei para vocês, a epistasia dominante e a epistasia recessiva. Na epistasia dominante, o alelo epistático, ele é dominante, como nesse caso aqui, por exemplo, seria o azão, tá? Ele sendo dominante, ele sendo epistático, desculpe, ele sendo epistático. E aí, na epistasia dominante, o que acontecia era que você acabava tendo só 3 fenótipos distintos, tá? E uma proporção fenotípica de 12 para 3 para 1. Na epistasia recessiva, a gente tinha aí também 3 fenótipos distintos, mas o alelo epistático, ele acabava sendo o azinho, né? Um alelo recessivo, tá? E aí você tem uma proporção fenotípica de 9 para 3 para 4. Ok? Então, relembrar esse slide aqui, né? Essa parte lá da aula vai ajudar vocês a montar essa questão. Tá? Então, aqui eu estou dando os exemplos que a gente falou, tudo que a gente falou em aula, quando se tratar de uma interação entre dois genes. Então, quando dois genes estiverem interagindo para chegar no mesmo fenótipo, a gente tem essas possibilidades aqui, tá? De proporções fenotípicas da F2 quando cruzar os díhíbridos. Tá, então vamos voltar para a questão depois de relembrar isso tudo. Então, vamos voltar para a questão. Bom, primeira coisa, relembrando, a nossa geração parental P é homozigótica, são homozigotos. Se eu cruzei o verde homozigoto com a branca homozigota, eu vou ter uma F1 completamente heterozigota. Vai ser dihíbrida, tá? Vai ser dupla heterozigota para esses genes em questão, que a gente já falou que são 2 genes interagindo, tá no enunciado. Então, por isso que foi 100% dela branca, porque toda a F1 é heterozigota, tá? E aí já sabemos que quando a gente tiver o duplo heterozigoto, né, ou seja, minimamente, né, temos presente para os 2 genes, né, os alelos dominantes estão ali presentes, né, em heterozigose, aí você vai ter como resultado a cor branca, tá? E aí, o cruzamento F1 com F1, então o cruzamento de híbrido, aí você vai ter o resultado da F2 que tivemos. Ok, para a gente poder responder essa pergunta, o que a gente precisa saber aqui? Alguém me dá alguma dica? Eu preciso agora observar aqui na F2 para poder chegar na conclusão se é uma epistasia, se é epistasia dominante, se é recessiva. O que eu preciso agora? Exatamente. Agora eu preciso da minha proporção fenotípica. Qual a proporção fenotípica da F2? Exatamente, Natália. Todo mundo que respondeu aí. Perfeito. Agora vamos fazer a proporção fenotípica. Como é que eu faço a proporção fenotípica? Eu vou fazer a razão, tá? A razão é a forma mais fácil de você chegar na proporção fenotípica. Você também pode fazer uma regrinha de 3, né? Pegar o total, enfim. Mas eu acho mais fácil fazer a razão, tá? Então, a razão é o quê? É dividir pelo menor valor. Tá? Dividir todo mundo pelo menor valor. Então, eu vou dividir todo mundo por 41. Tá? Vou dividir 41 por 41. Vou dividir 127 por 41. E vou dividir 508 por 41. E aí, eu vou ter os resultados dessas continhas aí. Vocês façam aí na calculadora. Vocês vão ver que 41 por 41, obviamente, vai dar 1. E aí, eu vou saber que para cada verde, para cada indivíduo, né, desse que apareceu em menor quantidade, para cada uma verde, eu vou ter quantas amarelas? E para cada uma verde eu vou ter quantas brancas, tá? Aí vou ter a proporção. E aí eu vou ter, então, que eu tive uma proporção aqui, resultado, de 12,4 para 3,1 para 1, tá? O que isso daqui parece? Que proporção fenotípica isso aqui se assemelha? Vamos voltar aqui, ó. Dentre essas daqui que a gente observou lá no slide, qual delas, né, é que está se aproximando, né? Dá 12 para 3 para 1, exatamente, é um valor bem próximo, que é para vocês também não se confundirem uma com a outra, né? Então, 12 para 3 para 1, que está aqui, que é a epistasia dominante, tá? Na epistasia dominante temos 3 fenótipos distintos, nós vamos ter um alelo dominante sendo epistático, tá? Então, nós vamos ter 12, né? Da branca, né? No caso lá foram 12 da branca, com esses genótipos aqui. Quando, então, nós tivermos, né, presentes, né, no heterozigoto, duplo heterozigoto, azão, azinho, bezão, bezinho, por exemplo, vai ser branco, porque tem aí
né, alelos dominantes para os dois genes, tá? E um desses dois, nesse caso aqui eu estou mostrando como sendo o A, mas poderia ser o outro também, enfim. Quando você tem o A dominante, que é esse alelo azão dominante, tudo vai ser branco, vai ser o mesmo fenótipo, ele vai indicar o mesmo fenótipo porque ele vai se sobrepor em relação aos outros, tá? Quando ele está ausente, o nosso alelo epistático azão aqui, quando ele está ausente, aí é que ele permite o aparecimento aí de um outro fenótipo. E aí, quando você tem, né, ele ausente e presente o alelo Bzão, você vai ter um outro fenótipo, no caso nosso é o amarelo, e quando tiver ausente, né, tanto o azão quanto o Bzão, aí você vai ter o outro tipo de fenótipo, que é o verde, tá? Vou voltar lá. Então, depois que você chegou na razão, 12 para 3 para 1, aproximadamente 12 para 3 para 1, ok. Epistasia dominante. Eu pedi para justificar a resposta, então não adianta só escrever epistasia dominante. Vai ganhar uma quantidade, mas não vai ganhar tudo. Por quê? É uma epistasia dominante por quê? Por conta da proporção fenotípica aproximada de 12 para 3 para 1 na F2, né? No nosso cruzamento, como resultado do cruzamento de híbrido. E eu quero depois, falei para vocês, né, indicarem os genótipos para os indivíduos das 3 gerações, tanto da F2, quanto a F1, quanto a P, né? Então, me indiquem esses genótipos aí possíveis para esses indivíduos, tá? Eu gosto muito de usar esse advento, né, do underline, né, quando não importar, né, vamos dizer assim, né? Então, aqui vai ser branca, né? Todas essas daqui que são brancas, elas têm pelo menos o azão dominante, tá? Ou pelo menos um azão dominante, aí pode ser azão ou azinho, por isso que eu coloquei azão qualquer coisa. E para o outro gene, Bzão qualquer coisa. E aí vai ser branca. Também vai ser branca quando a gente tiver azão qualquer coisa e Bzinho, tá? Então, esses genótipos aqui, todos esses tipos de genótipos, tá? Vão ser brancas, tá? Aí você pode colocar tanto assim ou dessa forma aqui. Azão, qualquer coisa, tanto para o outro alelo do gene A quanto para os alelos do gene B, não importa o que tiver ali. Tem o azão, tem um azão pelo menos, todo mundo vai ser branco, tá? Então, esse genótipo aqui vai sempre ser branco. Quem tiver minimamente um alelo azão vai ser branco, tá? Deu para entender bem isso? Aqui eu tô obviamente, né, usando como, enfim, eu falei aqui para vocês, né, indicando os genótipos, a evidência, enfim, né, crie símbolos para poder indicar os genótipos, né? Então aqui eu criei o símbolo A e B, gene A e gene B. Se vocês quiserem criar uma outra letra, não tem problema, tá? Mas podem usar A, B, isso não tem importância, desde que esteja corretamente demonstrado, né? Maiúsculo como dominante, esse é o recessivo e tudo mais, ou esteja explicado na questão, eu vou considerar, tá? A forma como vocês quiserem representar, tá? Desde que esteja representado corretamente. E aí o nosso amarelo é quando aí os outros fenótipos só vão aparecer quando eu não tiver azão, né? Então, quando eu tiver azinho, beleza. Quando eu tiver azinho, posso ter outro fenótipo. Azinho, Bzão, qualquer coisa. Aí, quando eu tenho pelo menos um alelo Bzão, mas não tenho azão, aí eu tenho uma abóbora amarela. Ela está numa proporção ali de 3, tá? E numa proporção ali de 1, né? No total ali de quase 16, tem apenas uma da verde. A verde é porque a verde ela é a dupla homozigota recessiva. Ela é azinho, Bzinho, tá? Depois eu pedi para vocês também, não esqueçam, né, de colocar o genótipo da F1. Já falei que ela é toda heterozigota, né? Se ela é toda heterozigota obrigatoriamente, por conta, né, do resultado aqui desse primeiro cruzamento, ela é azinho, Bzinho, tá? E os nossos homozigotos, para saber qual que é, né, vamos observar. A fenótipo verde tem que ser azinho, Bzinho, tá? Para eu cruzar a branca com a verde e ter uma geração F1 completamente heterozigota, o azinho e o Bzinho veio daqui. O azão e o Bzão veio do outro progenitor, né? Então, esse cara aqui é uma branca, tem que ter minimamente um azão,
Mas para esse cruzamento aqui, ele tinha que ser azão, azão, bezão, bezão. Ele tinha que ser completamente homozigoto e ele tinha que doar os alelos dominantes para essa geração F1 ser completamente heterozigota, como de fato foi o que aconteceu, tá? Então deu para entender aqui melhor essa questão? Então, elaborem a resposta trazendo em relação à epistasia dominante qual é o porquê, por conta da proporção fenotípica, que é tal, né? Com isso, nós teríamos as brancas sendo com esse fenótipo aqui, as brancas da F2, as amarelas da F2, as verdes da F2, fale das brancas da F1, da branca da P, da geração P e as verdes da geração P, tá? Então, colocando ali, trazendo tudo isso aí na resposta, tá bem? Alguém tem alguma dúvida? Alguém não entendeu alguma parte? Quer que eu explique novamente? Alguma questão? Beleza. Tá. Beleza, então o que aconteceu? Depois disso, que eles tiveram só preto, né, esse primeiro cruzamento da F1, eles fizeram o quê? Cruzaram um com os outros, foram cruzados os pretos uns com os outros. Então eu fiz um intercruzamento da F1. Então, se eu tinha meus heterozigotos da F1, cruzei heterozigoto com heterozigoto, estou fazendo um cruzamento de híbridos, ou monohíbridos, ou dihíbridos, enfim, se for um gene, se for dois genes, a gente ainda não sabe. Então, beleza. Fez um cruzamento entre os heterozigotos da F1. E aí, qual foi o resultado dessa F2 dele, né? Nos 2 anos seguintes, resultaram aí em 195 cachorros pretos, 70 vermelhos, 62 de cor de chocolate e 21 de uma outra cor que eles não tinham visto até então, que é lima, tá? E aí ele quer saber aí explicar a genética dessas diferenças de coloração. E para isso, né, crie símbolos, né? Então, se é um gene, se é dois genes, né? O gene vai ser, coloque lá para você, né? Qual vai ser a letra que vocês vão usar para simbolizar esse gene, né? E os alelos, tá? E colocar os genótipos relacionados a esses fenótipos descritos, tá? Da nossa F2, ok? Então, beleza. Coloquei aqui, então, nesse cruzamento, então, entre cachorros da F1, que são heterozigotos, eu tive a minha F2 com esses números aqui. Esses totais, num total de 348, eu tive aí 195 preto, 70 vermelho, 102 chocolate e 21 lima. E agora, para chegar a essa explicação genética, de novo, o que vocês já trouxeram para mim, vamos saber qual é a proporção fenotípica da F2. Alguém aí fez e já observou? Fizeram a razão dessa daí? Eu fiz, professora. Sim. Isso, exatamente. Isso. Há uma interação aí não estática. Vamos lá. Então, como as meninas fizeram ali, o que elas fizeram? A razão. Dividir pelo menor número, né? O 21, aí eu vou ter para 1 lima, eu tive quantos? 2,95, muito próximo de 3, né? Chocolate.
3,33 vermelhos e 9,28 pretos, tá? Então, estou numa proporção fenotípica de 9 para 3 para 3 para 1, tá? Se a gente estivesse trabalhando com um gene só, porque aqui ele não disse nenhuma informação, não foi como o exercício anterior, em que eu disse que, olha, são 2 genes interagindo. Já tinha falado para você, já tinha dado o bizu. Aqui eu não dei. Aqui poderia ter sido um gene só, a princípio, mas quando vocês analisaram aí, se fosse só um gene, né, com 2 alelos ali, ou mesmo com alelos múltiplos, a gente não teria esse resultado aqui. Tá? O resultado aí de 9 para 3 para 3 para 1 traz uma proporção fenotípica para 2 genes. Né? Quando a gente cruza para um gene só, um heterozigoto com outro heterozigoto, azão azinho com azão azinho, por exemplo, a gente tinha a proporção fenotípica, se vocês se lembram, do cruzamento monohíbrido, de 3 para 1, né? Proporção fenotípica, 3 para 1. Então, bom, não está muito parecido com 3 para 1, tá? Aqui 9 para 3 para 3 para 1, tá? Então, beleza. Então, isso já nos indica que estão se trabalhando aí, são 2 genes, tá? Então, são 2 genes o quê? Para um mesmo fenótipo. Então, são 2 genes interagindo para o mesmo fenótipo. Então, relembrando aquele slide que a gente mostrou, olhem lá qual é a proporção fenotípica mais parecida, qual o tipo de interação que está acontecendo, então, entre esses genes. É a interação do tipo não epistática, tá? Que traz esse fenótipo aí. Essa proporção fenotípica de 9 para 3 para 3 para 1, aqui, ó. Não epistática, tá? Com os genótipos aí possíveis, né? Então, aí, por exemplo, para os símbolos de gene A e B, eu teria que os pretos, né? Teriam que ter ao menos um azão, ao menos um bezão. Aqueles que são vermelhos ou chocolates, né? Minimamente vão ter um alelo dominante para um dos genes, então alelo dominante para o A, recessivo para o outro, alelo dominante para o B e recessivo para o outro. E o lima, a tal coloração lima que surgiu, seria a dupla homozigota recessiva, tá? Então, respondam. Qual é o tipo de interação? Procurem lá, né? A gente já falou, não epistática. Por quê? Justifica a resposta, né? Fala que é não epistática por conta da proporção fenotípica, né? E tudo mais. E não se esqueça de dar os genótipos, né? Que a gente colocou aqui. Né? Falar, né, em relação a criar os símbolos e genótipos relacionados aos fenótipos descritos, tá? Então, dê os genótipos, né? Quais são para cada um, né? Azão qualquer coisa, Bzão qualquer coisa, vai ser o quê? Azão qualquer coisa, Bzinho, Bzinho, vai ser o quê? Azinho, Azinho, Bzão qualquer coisa, vai ser o quê? E Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, vai ser qual? Então, para cada fenótipo de coloração de pelo. Tá? Então, essa a gente consegue bolar aí a resposta da 18. É D3, tá? Todo mundo entendeu? Alguém teve alguma dúvida? Alguma outra ideia? Como solucionar? Vou passar então, tá? Bom, agora a gente vai entrar numa questão que eu mudei lá o enunciado, tá? Eu mudei lá, mas depois a gente vai falar isso. A gente vai falar dessa questão aqui, que é a número 6. Vocês pediram para eu falar sobre a número 7 e a número 6. Só que eu esqueci de botar que a número 7, na verdade, a pergunta dela era correlacionada com a número 6. E eu mudei um pouco dessa pergunta também, tá? Eu melhorei um pouquinho ela. E aí eu coloquei a 6 agora como 6A e a 7 agora é 6B, lá no ED, tá? No ED4. Mas vamos falar um pouquinho dessa pergunta, dessa questão. Um cientista resolveu estudar 2 genes representados por A e B. Tá? Então, aqui a gente tem o gene A e o gene B. Já digo que o gene A é responsável pela característica de cor do corpo do inseto que ele estava estudando. Então, a cor do corpo daquele inseto podia ser selvagem ou escura. E o gene A é que determinava isso. E o gene B determinava em relação ao tamanho da asa do animal. Se ela fosse selvagem, um tamanho normal, um tamanho selvagem, que ele chamava de selvagem, né? Ou curta, tá? Ela podia ser selvagem ou curta. E isso era determinado pelo gene B. Esse cientista foi capaz de descobrir que cada um desses genes, então ele estudou esses genes em separado e descobriu que tinham 2 alelos para esse gene, tá? E a interação entre esses alelos era uma dominância completa. Então, aí acontecia uma dominância completa. Então, o alelo azão
determinava a cor selvagem e dominava sobre o alelo azinho, que determinava a cor escura. E, no caso do gene B, o alelo Bzão determinava a asa selvagem e dominava sobre o alelo Bzinho, que determinava a asa curta. Tá? Ele resolveu estudar, então, esses dois genes em conjunto, como fez o Mendel. Tá? Então, assim como o Mendel fez para a cor e forma das ervilhas, esse cientista resolveu fazer também para a cor do corpo e tamanho da asa. Tá? Então, ele estudou eles em conjunto. E aí, ele foi o quê? Realizou um cruzamento entre díbridos, entre duplos heterozigotos para esses genes. Então, ele pegou um cara lá que era azão, azinho, bezão, bezinho, e cruzou com outro que era azão, azinho, bezão, bezinho, tá? O fenótipo do cara que fosse, né, o fenótipo desse duplo heterozigoto, claramente ele teria então o fenótipo, né, dominante para as duas características. Os dois, né, esse cruzamento era entre indivíduos então de cor selvagem e asa selvagem. Então, um cruzando com o outro, cheguei então, resultado foi esse aqui. Tá? O resultado foi esse. Ele viu lá o fenótipo cor do corpo selvagem e asa selvagem, 357 indivíduos, cor selvagem, asa curta, 115, cor escura e asa selvagem, 108, e corpo escuro, né, e asa curta, 343, tá? Então, ele teve esses resultados aqui, e a primeira pergunta da questão 6, né, que agora eu botei como 6A, devemos dizer que esses dois genes A e B, eles estão ligados ou mostram distribuição independente? E digo para vocês justificarem a resposta, tá? Primeiro, vamos relembrar o que são genes ligados, tá? Distribuição independente, vocês devem lembrar, né? Segundo a lei de Mendel, quando ele estudou lá dois genes que não interagiam entre si, não se encontravam ligados também, tá? Então, vamos entender o que são esses genes, o que quer dizer, né, quando a gente está falando que dois genes estão ligados. Inclusive, tem essa pergunta no ED também, né? Então, o que o cara quis, né, com esse resultado? Ele queria chegar nesse resultado aqui de Mendel. Então, ele fez um cruzamento pensando lá em chegar no resultado que o Mendel teve para a cor e forma das ervilhas, né? Lisa, amarela, ele cruzou com uma outra lisa amarela também, dupla heterozigota, e teve esse resultado aqui, né? Montou-se um quadrinho de Punnett com 16 entradas, e ele teve uma proporção de 9 para 3 para 3 para 1, tá? Desses 4 fenótipos aqui. Lisa amarela, lisa rugosa, verde lisa e verde rugosa, tá? Mas, bom, era isso que ele pensou em ter. Se fosse uma distribuição independente, daria isso aqui, mas isso aqui foi o que ele teve. E agora a gente tem que ver se está ligado ou se é uma distribuição independente. O que quer dizer que os genes estão ligados, hein? Quando a gente fala que genes estão ligados, quer dizer o quê? Tá? Quer dizer, a gente chama, né, fala que os genes estão ligados um ao outro quando eles estão no mesmo cromossomo. Então, de fato, portanto, efetivamente ligados na mesma molécula de DNA. Então, se eu tenho uma molécula de DNA, né, que forma um cromossomo é uma molécula única de DNA, bem grande, bem grande, que se encontra ali associada com várias proteínas para sua compactação, né, formando a cromatina e depois na supercompactação, formando o cromossomo. Mas, de fato, é uma molécula grande de DNA, né? Cada um cromossomo. Aí a gente tem um outro cromossomo, é uma outra molécula de DNA muito grande. Quando a gente está estudando os genes, né, dois genes que estão em cromossomos distintos, que foi o que o Mendel estudou, a distribuição deles ocorria de forma independente. Tá? A distribuição, então, dos alelos desses dois genes ocorria de forma independente, porque eles estavam em cromossomos diferentes. Mas quando dois genes estão no mesmo cromossomo, aí a distribuição já não acontecia da forma como Mendel observou, tá? Então, justamente é isso que a gente chama. Quando os genes estão no mesmo cromossomo, a gente chama eles de genes ligados. Estão, de fato, na mesma molécula de DNA, tá? E o que isso quer dizer, né? Os genes estarem ligados, né? Que foi uma das perguntas aí do ED. Além do fato de eles estarem, então, no mesmo cromossomo, qual a consequência disso, né? A consequência é que os genes que estão ligados, eles tendem a ser herdados juntos, tá? Então, se eu tenho um alelo azinho, né, naquele cromossomo, e um pouco numa outra região, eu tenho meu gene B com um alelo
Bzinho, por exemplo, esse alelo Azinho e o alelo Bzinho, eles vão tender a ser herdados juntos, tá? Ser herdados juntos, né? Formando aí gametas parentais, tá? Que a gente chama, tá? Em uma frequência maior do que os recombinantes, tá? Por quê? Porque agora os gametas recombinantes, diferente da distribuição independente, os gametas recombinantes eles vão depender aí de que ocorra um fenômeno de crossing over, uma recombinação homóloga. Vai ser necessária que aconteça entre esses dois genes para que seja formado esse gameta aí recombinante, tá? Então, só relembrando aqui, que a gente falou na aula também, então se vocês olharem lá, assistirem novamente essa parte da aula, vai ajudar também a vocês compreenderem melhor isso, né? Em que, por exemplo, aqui eu estou mostrando o gene A e o gene B que estão no mesmo cromossomo, tá? Aqui é um cromossomo e aqui é o par, né? O par homólogo, né? Então, aqui eu tenho um par de cromossomos, tá? São homólogos. Essa região aqui é a região em que está o gene A e essa região que está o gene B. Esse indivíduo aqui, ele apresenta os alelos Azão num cromossomo e Azinho no outro. E o alelo Bzão também nesse cromossomo, em conjunto aqui, então, ligado nesse alelo Azão aqui. E no outro cromossomo, o alelo Bzinho, que está ligado nesse outro alelo Azinho aqui, tá? Então, esse indivíduo tem esse genótipo, né? Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, e sendo o gene A ligado ao gene B, tá? Quando esse indivíduo for formar os seus gametas, portanto, vamos supor, né? Aí o cruzamento vai acontecer desse indivíduo com outro indivíduo desse tipo, por exemplo, como é o caso ali, né, da pergunta. E aí eu vou formar gametas para formar, então, a minha prole F2, né, desse cruzamento. Como é que vai ser a formação desses gametas? Se fosse uma distribuição independente e eles não tivessem no mesmo cromossomo, essa distribuição, né, a gente poderia formar tanto gametas Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho, formar os 4 tipos de gameta na mesma frequência. Agora, quando os genes estão ligados, tem uma dificuldade aí maior, porque para formar, não vai ser formado na mesma frequência, porque eu vou depender que aconteça o quê? O crossing over, tá? Para formar os meus gametas recombinantes. Então, vejam aqui. Esse cromossomo duplicou, tá? Fez a duplicação dele só, agora está com 2 cromátides cada um. E aí, na meiose 1, durante a prófase 1, ocorre o crossing over. Ó, aqui, por exemplo, aconteceu um crossing over aqui, um evento entre a região do gene A e a região do gene B. Uma troca, uma permuta gênica entre esse cromossomo e o homólogo a ele, tá? E aí eu resultei, então, em cromátides, né, que vão apresentar. Então, eu vou ter cromátides aqui, cada uma delas vai formar um gameta, né? Então, eu vou ter uma cromátide, vou ter um gameta, desculpe, com os alelos Azão, Bzão, vou ter outro gameta com o alelo Azinho, Bzinho. Esses são os parentais, porque são aqueles que não aconteceu um evento de crossing over, tá? Mas com o crossing over acontecendo, aí eu consigo formar os meus gametas recombinantes, tá? Azão, Bzinho e Azinho, Bzão, porque aconteceu uma troca aqui, tá? Então, vamos lá. Se não acontecer nenhum crossing over entre A e B, eu só vou formar gameta parental. Se acontecer trocas, né, crossing overs entre o A e o B, aí sim eu consigo formar os meus gametas recombinantes. Tá? Mas vejam que, como depende desse fenômeno, a frequência com que isso vai acontecer, né, é que vai determinar aí se vai ter bastante desse gameta recombinante ou não, tá? Qual é a frequência que vai acontecer os crossing overs? Isso vai depender muito, isso vai depender se esses genes estão no mesmo cromossomo, mas estão pertinho um do outro. Se estiverem muito pertinho um do outro, a região em que tem que acontecer o crossing over para ter, então, o gameta recombinante é muito pequena. Então, a gente vai ter uma frequência ainda menor de gametas recombinantes, tá? Quando eles estão no mesmo cromossomo, mais distantes um do outro, aí eles estão aí fracamente ligados, né? Eles estão ligados, mas com uma ligação mais fraca, porque a probabilidade, quando eles estão distantes um do outro, a probabilidade é muito maior de acontecer um crossing over em todas essas regiões aqui, pode acontecer para gerar aí o gameta recombinante. Então, eles podem estar mais fortemente ligados ou mais fracamente ligados.
Mas o fato é que o fato deles estarem ligados, estarem no mesmo cromossomo, já traz aí uma frequência menor desses gametas recombinantes, porque depende da recombinação homóloga, tá? Isso que eu preciso que vocês saibam. E eu dei esse exemplo aqui durante a aula também, em que eu falei como que se descobriu os genes ligados, né? Estudando os cruzamentos mesmo, tá? Assim como esse cara, esse cientista, né, na questão está fazendo, foi feito aqui, por exemplo, para a cor da flor e forma do pólen, tá? Então, mesma coisa, cruzamento de híbridos, tá? Aqui dos duplos heterozigotos, tá? Vejam que a geração parental tinha, então, flor branca e grão de pólen redondo, tá? Curto. E o outro, né, o indivíduo tinha a flor vermelha e o grão de pólen longo. Aí eu cruzei, tive os meus heterozigotos, e esses heterozigotos que receberam o quê? O alelo Rzão ligado no Lzão e o alelo Rzinho ligado no Lzinho. Quando eles formaram os seus gametas, né, e cruzaram e tiveram a F2, a tendência foi maior de transferir lá os gametas Rzão, Lzão e Rzinho, Lzinho, formando o quê? Os fenótipos, uma proporção maior dos fenótipos parentais, tá? Como assim fenótipo parental? Veja que ele é idêntico ao parental aqui, ó. Né? O vermelho junto com o pólen longo, branco junto com o pólen curto. Tá? Agora, aqueles que são recombinantes, que dependeriam aí, né, então, do alelo Rzinho vir em conjunto com o Lzão, aí, esses daqui, que são fenótipo não parental, eles estiveram numa frequência menor do que era esperada, tá? Enquanto que os parentais apresentaram-se numa frequência maior do que era esperada, tá? Então, eu trouxe essa... A gente teve menos plantas, né, formadas por gametas recombinantes e mais plantas formadas por gametas parentais, tá? Aí, por isso que eu troquei a pergunta letra B, tá? Depois a gente vai falar dela. Vamos falar da letra A primeiro. Então, para a gente responder, né, se estão ligados ou não, ou se eles mostram uma distribuição independente, é a mesma pergunta que a gente fez em relação às outras questões. Qual a proporção fenotípica da F2? Ela se enquadra na distribuição independente, né, do cruzamento de híbrido, 9:3 para 3:1, ou não se enquadra? Tá? Então, façam aí essa divisão, essa razão. Faz a razão aí pelo 101,8, por exemplo, né? E aí vocês vão ver que aqui ficou um desse fenótipo para um desse fenótipo aqui, tá? E a gente teve esse fenótipo aqui tendo aí, eu acho que, enfim, 3 e alguma coisa, e esse aqui também 3 e alguma coisa. Então, foi 3 para 1, para 1, para 3. Entendeu? Não foi o 9 para 3 para 3 para 1 que o Mendel observou, tá? Então, eles não se distribuíram de forma independente, tá? A distribuição desses genes não foi independente. Então, já falei que eram 2 genes, né? Cada um para uma característica, não interagem entre si, né? Cada um tem a sua característica. E, então, se eles não caíram na proporção 9 para 3 para 3 para 1, quer dizer, então, que eles estão ligados, tá? Então, para justificar isso, você vai justificar pela proporção fenotípica da F2 também. Fez a proporção, falou pela proporção fenotípica, ela não se encaixa na distribuição independente, tá? Então, eles estão ligados, de fato. E aí, a segunda pergunta, que eu mudei um pouquinho para ficar um pouco mais fácil de entender, eu perguntei então para vocês, indique quais os fenótipos, então, desses fenótipos que a gente observou aqui, quais fenótipos são obtidos a partir de gametas parentais e quais são obtidos a partir de gametas recombinantes, tá? Como é que a gente vai responder isso? Se eles estão ligados, tem uma tendência maior de ter, né, como eu mostrei para vocês, de se formarem gametas parentais, tá? Então, se tem uma frequência maior de gametas parentais, isso vai se refletir, né, na minha frequência de indivíduos da F2, tá? Então, aqueles que eu tive uma frequência maior, que eu observei em maior quantidade na F2, que apareceu mais do que a gente esperava que aparecesse, né? Então, esses indivíduos é que foram formados a partir dos gametas parentais. E os fenótipos que tiveram aí uma proporção menor do que é esperada, né? Então, eles
é que são, né, o fenótipo do tipo recombinante, tá? São fenótipos que foram obtidos a partir de gametas recombinantes, tá? Então, é só observar aqui no número de indivíduos mesmo. Então, a gente tem aqui esses indivíduos, corpo selvagem, asa selvagem, corpo escuro e asa escura, eles tiveram aí uma frequência muito maior, né? Se a gente esperava que fosse 9 para 3 para 3 para 1, nossa, esses daqui tiveram frequências maiores do que a gente esperava. E, no caso desses daqui, do corpo selvagem, asa escura, corpo escuro e asa selvagem, você teve aí uma frequência menor, né, do que poderia ser esperada, tá? Então, esses indivíduos aqui, que têm frequência menor, no próprio resultado, né, de uma forma geral, eles vão ser os recombinantes, enquanto esses daqui vão ser os parentais, tá? Deu para entender? Ficou muito confuso? Alguém tem alguma dúvida? Sim, Laura. Então, troquei um pouquinho a pergunta da B. Otília achou um pouco confuso, né? Tá bom. Essa parte é um pouquinho mais essa questão é uma questãozinha um pouco mais difícil mesmo, né? Tem alguns conceitos a mais que ajudariam vocês a entender, mas que a gente não teve tempo assim de aula, né, para dar esse conteúdo tão aprofundadamente assim, tá? Talvez essa questão eu possa anular, não tem problema, né? Eu nem considero de repente no ED de vocês. Mas para vocês entenderem o seguinte, né? Trazendo esse exemplo aqui, tá? Então, vamos retornar para esse exemplo aqui que está desenhadinho, vai ser mais fácil de a gente ver. A gente tem aqui, né, um cruzamento de uma flor, né? Rzão, Rzão, Lzão, Lzão, com outra Rzinho, Rzinho, Lzinho, Lzinho. Quer dizer que ela só tem, então, né, no seu cromossomo lá, vamos supor que está ligado mesmo, né? Então, está no mesmo cromossomo o gene R e o gene L, né? O gene R e o gene L estão no mesmo cromossomo. Então, eles vão tender, os alelos vão tender a serem herdados em conjunto, tá? Não vai ter aquela distribuição independente que a gente mostrou quando está em cromossomos diferentes, porque quando está em cromossomos diferentes é só a disposição que os cromossomos estão lá, né, na hora da meiose acontecer. E essa disposição ela é aleatória, ela ocorre em igual frequência, tá? Então, eu mostrei lá para vocês isso quando eu falei de ligação gênica. E então essa disposição é que determina a frequência com que você vai ter ali formar os gametas parentais e os gametas recombinantes, né? Parentais são aqueles que você recebeu, né, da sua mãe e do seu pai daquela forma. Recombinantes é quando você, né, mistura um com o outro, tá? Mas nesse caso aqui é o mesmo cromossomo, tá dentro do mesmo cromossomo. Então, para ter o recombinante, eu preciso de recombinação homóloga. Tá? É necessária a recombinação homóloga para você formar o gameta recombinante. Então, aqui, por exemplo, né, esses indivíduos da F1, eles receberam Rzão junto com Lzão e Rzinho junto com Lzinho, tá? E assim eles foram formados, a F1. Quando eles foram formar os gametas deles, tá? Como o R está ligado com o L, eles tenderam a doar numa quantidade maior, ter uma frequência maior de gametas Rzão junto com Lzão e Rzinho junto com Lzinho, que formam esses dois tipos de fenótipos aqui, que vejam, são fenótipos que estão presentes na F1 ou na geração P. Esse fenótipo aqui está presente também na geração P, tá? Mas para formar os fenótipos, né, não parentais, ele está dizendo aqui como não parentais, que eu chamo de recombinantes, né? Se não é parental, é recombinante. Para formar, então, esses fenótipos recombinantes, ele teve que formar gametas Rzão junto com o alelo Lzinho, tá? E aqui também, ele precisou formar gametas Rzinho junto com o Lzão, tá? E por isso, por conta disso, né, por necessitar desses gametas recombinantes para formar esses dois indivíduos, eles apareceram em uma frequência menor do que a esperada, tá? Menor do que a esperada. Então, os observados foi menor do que ele esperava se fosse uma segregação independente. Se fosse para ser 9 para 3 para 3 para 1, eu teria aí uma quantidade aí menor desse parental e uma quantidade menor desse parental aqui.
e teria uma quantidade maior desses aqui, que são os recombinantes. Deu para entender, Laura, essa parte? Até aqui? Isso. Aí, na questão, você tem que procurar isso um pouco no resultado em si, tá? No resultado em si, né, quais são os mais frequentes, tá? Quais apareceram com uma frequência maior? Quais fenótipos estão mais frequentes, entendeu? Né? Quais fenótipos estão mais frequentes ali? O corpo selvagem e asa selvagem e o corpo escuro e asa escura estão mais frequentes, tá? Estão com uma frequência maior nesse resultado aqui da F2, tá? Isso quer dizer que para formar eles, né, você precisou dos gametas parentais, tá? Por isso que eles apareceram numa frequência maior. E os outros, né, fenótipos que tiveram uma frequência mais baixa nesse cruzamento, tá? Corpo selvagem com asa escura e corpo escuro com asa selvagem, tá? Aí eles tiveram um fenótipo aí. Para chegar nesse fenótipo, eles precisaram aí serem originados a partir de gametas recombinantes, tá? É isso que é a pergunta. Dentro desse resultado aí, quais foram os fenótipos que são obtidos de gametas parentais? Então, são aqueles mais frequentes. Os fenótipos obtidos a partir de gametas parentais são aqueles que foram mais frequentes nesse cruzamento. Corpo selvagem, asa selvagem, corpo escuro e asa escura, tá? Um com o outro, né? Corpo selvagem com asa selvagem, corpo escuro com asa escura. E para os fenótipos que foram obtidos a partir de gametas recombinantes são menos frequentes, tá? Eles têm o corpo selvagem e a asa curta, ou eles têm também aí o corpo escuro com a asa selvagem. Deu para entender agora? Ou ficou ainda confuso? Isso, em maior proporção. Isso. Proporção, frequência, né? Sim. Percentual maior, percentual menor, né? Dá para também dispor os genótipos deles, né? Porque a gente consegue saber os genótipos, porque aqui eu disse, né? Qual era cada um, né? Azão, né? Determina corpo selvagem, Bzão, asa selvagem e tal. Dá para chegar também nos genótipos deles, se vocês quiserem colocar dentro da questão. Então, Camille, não pensa muito na proporção fenotípica aqui nesse caso, tá? No resultado que ela dá. Que foi 3 para 1, para 1, para 3, né, mais ou menos. Mas pensa que ela cai dentro do 9 para 3 para 3 para 1 ou não, tá? Se ela desvia do 9 para 3 para 3 para 1, nesse caso aqui, que eu estou perguntando em relação à ligação gênica, não tem uma proporção fenotípica fixa para dizer que é ligação gênica, tá? Por isso eu não dei para vocês, ó, caiu na proporção tal, é ligação. Não. Fugiu, você estudou 2 genes, cruzamento de híbrido, quer saber se esses genes estão dentro do mesmo cromossomo ou fora? Se eles estiverem em cromossomos diferentes, eles vão cair no 9 para 3 para 3 para 1. Se eles estiverem no mesmo, eles não vão cair numa outra proporção. Agora, o quanto que vai dar de proporção vai depender da proximidade dos genes. E é isso eu não expliquei tão profundamente para vocês, tá, Camille? Deu para entender? Então, não está associado exatamente a essa proporção fenotípica, está associado ao fato de não estar na proporção fenotípica 9 para 3 para 3 para 1. Deu para entender? Beleza. Não é o mesmo caso da interação gênica, que a interação gênica traz aquelas proporções lá que eu trouxe para vocês, tá? Características. Aqui é o fato de fugir da distribuição independente. Então, perguntei se é distribuição independente. Espera aí, deixa eu ver se é 9 para 3 para 3 para 1. Não é, então tá ligado, tá? O quão ligado aí é uma outra questão que eu não vou pedir para vocês, tá? Beleza. Agora vamos para a questão 17. Todo mundo conseguiu entender melhor essa questão anterior? Beleza, ela é complicada mesmo, tá? Vamos lá para a questão 17. O que significa dizer que 2 genes estão ligados? Agora, super a ver com isso daí, né?
E qual a consequência esse processo traz para a disposição dos alelos, né, desses dois genes ligados nos gametas de um indivíduo duplo heterozigoto? Então, se o indivíduo ele é duplo heterozigoto, ele tem tanto alelos diferentes, né, para esses dois genes, tá? E aí, justamente o que a gente conversou, né? Genes ligados, eles estão dentro do mesmo cromossomo, tá? E a consequência para a formação dos gametas é que os alelos, eles vão tender a serem aí herdados, né, em conjunto, né? Eles tendem a segregar em conjunto um com o outro. Depende da recombinação homóloga para separá-los, né? E então, a consequência para os gametas é que a gente vai ter uma frequência maior de gametas parentais do que os recombinantes. Foi justamente o que a gente conversou aqui nessa questão anterior, tá? Por isso que eu trouxe ela aqui depois, porque tinha a ver com essa anterior, beleza? Agora, pergunta número 6 do ED3, tá? Ah, sim, esse aqui em relação ao fenótipo e o genótipo, né? Então, eu tenho uma planta, mas pode confundir um pouquinho o enunciado. Eu li ontem e pensei isso também, que talvez a dúvida de vocês esteja aí. Em um experimento, preparou-se um conjunto de plantas, tá? Então, uma planta... a pergunta... Vamos lá, Sofia Fred perguntou. Gera só 2 tipos de gametas ao invés de 4, né? Então, Sofia, não é exatamente gerar só 2. Não é como se não fosse possível gerar os outros. É possível, só que isso depende da recombinação homóloga, tá? Então, a frequência com que eles vão estar presentes, os recombinantes, vai ser sempre menor, tá? O quão menor, a gente não vai calcular aqui, que a gente não chegou nesse ponto. Mas vai ser menor, tá? Então, na distribuição independente, aqueles 4 tipos de gametas são formados na proporção um quarto, um quarto, um quarto. Tem a mesma frequência deles, né? Quando eles estão ligados, os gametas parentais, eu só vou formar com uma frequência maior os gametas parentais. E com uma frequência menor, os gametas recombinantes, tá? A Iris perguntou, sempre vai ter recombinação ou pode ser que não? Exatamente por isso, Iris, porque não vai ser sempre que vai acontecer recombinação naquele ponto ali certinho, tá? Como tem que acontecer. Então, nem sempre vai acontecer, ela vai acontecer com uma frequência que vai depender do quão distante está um em relação ao outro, que foi aquilo que eu trouxe, né? Mais pertinho, a frequência vai ser bem menor. Mais longe, a frequência vai ser maior. Mas, assim, pode não acontecer, tá? Não é como na distribuição independente, em que isso é aleatório e aí acaba dando aquela proporção dos 4 gametas formando-se na mesma frequência. Entendeu? Agora entenderam? Ai, que bom. Perfeito. Vamos lá. Nesse experimento aqui, né, um conjunto de plantas, todas elas são originadas de uma planta que apresentava as folhas verdes. Então, assim, acho que isso talvez tenha gerado alguma dúvida, né? Originadas em que sentido? O que eu quis dizer aqui, né? Plantas é uma coisa assim, né? A gente pega as mudas da planta, né? A gente consegue pegar de uma planta gigantesca, separar ela, né? O mesmo indivíduo, tá? Então, não é originadas no sentido de prole, tá? Eu acho que talvez isso tenha causado alguma dúvida. Não são originadas no sentido de prole. São aí plantas, né? O mesmo indivíduo sendo separado, tá? E aí dividiu-se esse conjunto em 2 grupos, tá? Que foram tratados de maneira idêntica, com exceção da condição de iluminação. Então, ele alterou um fator ambiental aí, que foi a iluminação, tá? Para esses indivíduos aí, que vieram da mesma planta, tá? E aí um grupo foi exposto a ciclos de iluminação solar natural e o outro mantido no escuro, tá? O que ficou na luz tinha as folhas verdes e o que ficou no escuro tinha as folhas amareladas, tá? O que a gente está observando aí, né? Ao final desse experimento, os 2 grupos de planta apresentaram o que diferente e o que igual, enfim, os 2 diferentes, enfim, em relação ao fenótipo e o genótipo, tá? O genótipo é o que está no DNA, é a nossa sequência de DNA, né? É o nosso genoma, né?
Esse é o nosso genótipo, né? O genótipo para um determinado gene pode ser lá, o que a gente chama, né? Tá com um alelazão, do outro lado o alelozinho, enfim, quando a gente está falando de um gene só. Aqui eu estou falando do genótipo de uma maneira geral, é o seu genoma total. Então, daquela planta, como eu originei ela do mesmo, era o mesmo indivíduo, eu só separei em 2 grupos, tá? Porque com planta dá para fazer isso, com gente não. Então, o que acontece, né? Você tem ali o mesmo genótipo, porque é originários do mesmo indivíduo, tá? Só que o fenótipo, né? O fenótipo ele vai depender do genótipo, isso a gente já sabe, tá? Então, se é para o genótipo tá lá dizendo se vai ser uma flor vermelha, se vai ser flor branca, né? As várias características que a gente já falou aqui, tá? Ele vai depender do fenótipo, mas o fenótipo também é influenciado pelas condições ambientais. Era só para lembrar vocês disso. O fenótipo também vai ser influenciado pelas condições ambientais. Eu cheguei nesse slide aqui lá da primeira aula, dar exemplos para vocês, né, de condições ambientais alterando o fenótipo, temperatura, né, a condição que vai estar ali aquelas células. A alimentação é uma condição ambiental que altera o fenótipo também. E nesse caso aqui, a gente teve uma alteração da característica daquela planta por conta da exposição à luz. A luz, quando exposta à luz, ficou com a flor verde, quando estava sem a luz ali presente, ficou com a flor amarela. Então, a gente alterou o fenótipo por uma mudança de condição ambiental, mas mantendo o genótipo, tá? Um genótipo idêntico, então plantas idênticas, gerando ali fenótipos diferentes por conta apenas, pura e simplesmente, pelas diferenças de condições ambientais, tá? Era isso que eu queria mostrar naquela questão. Por que as condições ambientais alteram o fenótipo, né? Porque elas conseguem influenciar na expressão do genótipo em fenótipo, que a gente falou bastante de expressão gênica, de regulação dessa expressão gênica, né? A célula vai percebendo a condição ambiental para então mexer, né? Modelar o que ela vai expressar, como que ela vai, né, expressar suas proteínas, como que ela vai expressar seus RNAs, né? O que ela vai ter aí de fenótipo, então. Beleza? Esse aí tranquilo? Agora a questão 12 do ED4. A troca de segmentos entre as cromátides de cromossomos não homólogos é chamada de... Bom, troca de segmentos, troca de material genético entre cromátides. A gente acabou de falar de um tipo, né? A gente acabou de falar de recombinação homóloga, de crossing over, tá? Que acontece, de fato, lá na meiose, na prófase 1, os cromossomos homólogos se aproximam e fazem crossover, recombinação homóloga. Mas aí é entre os cromossomos homólogos, tá? Então, crossing over é sempre entre cromossomos homólogos, tá? Mas aí eu tô falando da troca entre cromátides de cromossomos que não são homólogos. Então, um cromossomo, vamos dizer, o cromossomo sexual X e um cromossomo autossômico 22, sei lá. E aí aconteceu uma troca de segmentos entre esses 2 cromossomos. Um não tem nada a ver com o outro, tá? O que isso causa? Qual o nome disso, né? O que acontece ali, né? Uma troca ali de segmentos entre cromossomos não homólogos. Você está alterando a estrutura daquele cromossomo, né? Quando a gente tem a troca entre cromossomos homólogos, não é uma troca, não é uma alteração estrutural, porque o cromossomo, como eu falei para vocês, né? Entre 2 cromossomos X, eles são lá homólogos, eles são parecidíssimos, eles têm o mesmo tamanho, centrômero na mesma posição. Os genes que estão dispostos em um estão dispostos no outro, é o gene A, gene B, gene C, gene D, tá tudo ali na mesma localização. A diferença é que tem os alelos, né? Em um cromossomo eu posso ter um alelo, né? Uma mutaçãozinha aqui, pontual ali, para formar um alelo azinho, no outro tá o azão, enfim. E aí você tem a troca, né? Pela recombinação homóloga entre cromossomos homólogos, dá uma permuta ali, mas isso não altera estruturalmente o cromossomo. Ele fica ali igualzinho na sua estrutura, perfeito, só que teve uma trocazinha entre regiões ali que são, né, regiões do mesmo gene, né? Então vai continuar ali os mesmos genes dispostos nos mesmos lugares, tá tudo certo. Quando é entre cromossomos não homólogos, você tem uma alteração estrutural naquele cromossomo, né?
E justamente alterações estruturais em cromossomos foi algo que a gente estudou quando a gente falou de alterações cromossômicas, né? As mutações em escala cromossômica, né? A gente falou das mutações pontuais, né? De ponto, lá no módulo de molecular. Mas a gente falou nesse módulo das alterações em uma escala maior, em que a gente altera ou um cromossomo inteiro, a gente deleta ele todo, pá, ou duplica ele completamente, que aí são as alterações numéricas. E aí tem as alterações que são estruturais, em pedaços do cromossomos. Eu falei para vocês dos tipos, do tipo deleção, do tipo duplicação, do tipo inversão e do tipo translocação, tá? Então, eu alterei a estrutura fazendo uma recombinação, trocando segmentos de cromossomos não homólogos. Justamente é o que acontece na translocação, tá? A translocação recíproca, que a gente chama, ela é uma forma de você alterar estruturalmente, que acontece uma troca de segmentos, ó, aqui, esse cromossomo aqui, ele não é homólogo a esse, tá? As colorações são diferentes. Para mostrar que essa região aqui é verde, azul e cinza, esse é o cromossomo B, vamos dizer que é o cromossomo X. E esse cromossomo aqui é um outro cromossomo que não tem nada a ver com esse. Esse cromossomo ele tem essas regiões aqui, cinza claro, sei lá, rosa e amarelo. É o cromossomo A, enfim, um cromossomo autossômico qualquer, vamos dizer. E aí, o que aconteceu aqui foi que essa região aqui, amarela-rosa, ela saiu desse cromossomo e foi para esse aqui, que não é homólogo a esse, trocou com essa região cinza que veio para cá. E aí formamos isso aqui. Olha, o cromossomo A, olha o que ele era originalmente. Olha o que ele se tornou. O cromossomo B, olha o que ele era originalmente. Olha o que ele se tornou. Teve aqui uma alteração estrutural do tipo translocação, que a gente chama, tá? Porque teve aí uma troca de segmentos entre cromossomos não homólogos, tá? Isso não é natural, não é normal que isso aconteça, isso vai acontecer raramente, né? Como mutações acontecem, né? A gente já sabe. Acontece raramente, né? Forma ali um tipo de rearranjo, um tipo de mutação cromossômica que pode trazer consequências àquele indivíduo, principalmente vai trazer consequências na formação de gametas desse indivíduo, para então gerar uma prole, né? E aí na prole vai ter um problema bastante sério, tá? Ok? Deu para entender? Ok, então. A número 18 do ED3, a gente fala aqui, né? Um canil tinha uma... não, isso a gente já falou, né? Ih, voltei. Sem querer. Beleza, tá. Agora a gente tem essa pergunta aqui do ED3, a pergunta 4, que fala sobre o conceito de gene. Né? Não sei quem é que perguntou dessa, se está aí para perguntar o que realmente foi a dúvida nessa questão. Em alguma dessas alternativas é que vocês tiveram dúvida? Foi isso? Alguém está aí para falar qual foi a dúvida em relação a essa questão especificamente? Para eu comentar? De repente a pessoa não tá aí, né? Não sei. A pessoa pode não estar assistindo aí hoje, ou caiu a internet e tal. Bom, o que eu tenho para falar aqui é tentar relembrar o conceito do que é gene, tá? É sobre o conceito de gene, entender o conceito de gene, né? O gene é uma região do DNA, né? Então a gente tem lá o nosso cromossomo, ó, cromossomo. Cromossomo é o quê? É uma molécula gigante de DNA que está associada a proteínas, formando a sua hipercompactação, né, que acontece lá para a divisão acontecer, tá? E aí ele fica nessa forma aqui super compactada, aqui ele já está até duplicado para dividir, tá? Mas se a gente desenrolar essa compactação, desfazer ela um pouco, a gente já chega na cromatina, que é a forma com que o DNA fica disposto na célula. Ele nunca está completamente descompactado, ele está parcialmente compactado. Já falei isso para vocês também. Tá? Mas se a gente continuar a tirar essa compactação, a gente vai chegar nesse grau aqui de compactação, que é o primeiro grau, né, que é o colar de contas lá com os nucleossomos.
E aí eu puxo e continuo descompactando, aí eu chego na minha molécula de DNA lá totalmente descompactada aqui, tá? Então isso aqui super compactado chega no cromossomo. Essa é a minha molécula de DNA. Qual é o conceito de gene? O que é o gene dentro do DNA? O gene é um trecho dessa molécula de DNA. Uma região lá da molécula de DNA, um trecho, tá? Que especificamente, como a gente falou, né, na parte do módulo molecular, obrigatoriamente um gene ele vai ser responsável pela transcrição pela transcrição, né, pela formação de um transcrito, de um RNA, tá? Então ele vai ser aí transcrito em RNA, tá? Então, para isso ele precisa de um promotor, de uma região que vai ser transcrita e de uma região terminadora. Então, a gente falou dessas 3 partes necessárias que tem que estar ali presente no gene, minimamente. Promotor, região a ser transcrita pela RNA polimerase e a região que é terminadora, para indicar o final da transcrição. Tá? Então, isso é um trecho, é uma parte da molécula de DNA de pares de base, é uma sequência mesmo, né? Dali que está ali presente, tá? Esse RNA que ele vai produzir pode gerar uma proteína? Pode. Se for um RNA mensageiro, pode gerar uma proteína, pode codificar para uma proteína. Ou não, pode ser um RNA ribossomal, pode ser um RNA de outros tipos, né? Como a gente já falou também. Então, a molécula de DNA gigante que forma o cromossomo, ela tem diversos genes, né? Então, aqui a gente tem um trecho com um gene, teremos aqui, ó, um outro trecho aqui, outro gene, outro gene, outro gene, outro gene, enfim. Ela é realmente muito grande, a molécula. Tá? Então, só relembrando esse conceito, a partir disso acho que vocês conseguem entender, né, as diferenças aí entre gene e cromossomo, cromatina também, né? E o que é um gene, o que ele, né, o que ele vai produzir aí? Vai ser um RNA que pode ser uma proteína? Pode formar uma proteína, sim. E essa expressão gênica, né, que a gente chama, né? A gente falou da expressão gênica. Então, o gene vai sendo expresso em RNA, RNA pode chegar em proteína, e aí você vai ter realmente a resposta, né, em relação àquele gene. Aquele gene está responsável, vai chegar em um fenótipo, tá? Ele vai chegar numa proteína, por exemplo, que pode ser um pigmento para uma flor, que dá a cor dela, tá? Então, os genes vão estar relacionados a características biológicas, né? Vão estar relacionados aí à formação de fenótipos, tá? Às vezes vamos ter mais de um gene formando menos fenótipo, um fenótipo, né? Interação gênica. Às vezes um gene vai interferir em vários fenótipos quando for a pleiotropia, né? A gente falou de tudo isso, tá? Ou às vezes um gene único, você tem uma característica, né, monogênica, né? Às vezes tem uma característica que está relacionada somente a um gene lá, também falamos disso, tá? Beleza? Posso passar? Bom, a questão 13 do ED3, a gente fala o seguinte, tá? Aqui eu estou trazendo o olho, né, humano, com rara exceção, né? Mas enfim, aqui eu estou trazendo os casos, né, em que um olho humano colorido é herdado como se um alelo dominante determinasse a cor marrom e o alelo recessivo determinasse a cor azul, tá? Então aqui estou trazendo uma situação em que a gente tem lá um gene em que um alelo dominante Bzão, né, indicava para marrom e o alelo recessivo Bzinho indica para cor azul, tá? E aí a gente tem a capacidade de sentir o feniltiocarbamina, né, o PTC, que é um composto, né, que traz aí um sabor amargo, tá? Ou ele pode ter nenhum sabor, tá? Dependendo do genoma do provador. Então, dependendo de que você tem lá no GNA, no caso aqui que está sendo colocado, se você tem o alelo dominante, você vai sentir esse sabor amargo. Você vai ser, na verdade, sensível, tá? De perceber essa molécula PTC, tá? Se você tiver o alelo recessivo, você vai ser incapaz de sentir o sabor, né? Você não vai conseguir perceber, né? Você vai ser insensível ao PTC. Desculpa. E aí, o que eu tô falando aqui? Considere que os genes segregam independentemente, tá? Pra gente não pensar em ligação, enfim, vamos pensar na distribuição independente de Mendel. Qual a probabilidade de um casal, ambos com fenótipo azão-azinho, bezão-bezinho,
ter uma criança com olhos azuis e capaz de sentir o PTC. E qual é a probabilidade desse casal também ter uma criança com olhos azuis e incapaz de sentir o PTC? Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, estou falando de um cruzamento, quero saber a probabilidade. O cruzamento entre indivíduos com qual genótipo? Já dei para vocês. Azão, azinho, bezão, bezinho. Tá? Ou seja, os dois têm olhos marrons e conseguem perceber o PTC. Tá? E aí, o cruzamento, a gente vai montar o quadrinho de Punnett, pessoal. Quadrinho de Punnett, colocou lá como a segregação é independente, temos os 4 tipos de gametas formados na mesma proporção, então por isso o quadrinho de Punnett cabe perfeitamente aqui, tá? E aí a gente tem lá, né? Então montamos azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezinho, são os gametas possíveis formados pelo progenitor, pela mãe, né? E também são os gametas possíveis gerados pelo pai. E aí a gente vai ter um quadrinho 4x4 com 16 entradas, e aí é só fazer, né? Azão, azão, bezão, bezão, azão, azão, bezão, bezinho, e por aí vai, tá? Então, formou o quadrinho de Punnett, tá? Para esse cruzamento. Vamos lá. Agora eu quero saber qual é esses dois cruzaram. Essas são as possibilidades aqui. Então, aqui, num total de 16, eu tenho uma chance de ter esse genótipo. No total de 16, eu tenho uma chance de ter esse genótipo. No total de 16, eu tenho uma chance de ter esse, e etc. E por aí a gente vai, né? Você vai olhando para cada um desses daqui. Tá, beleza. Agora a gente tem que entender quais são as relações fenótipo-genótipo, porque eu estou perguntando a probabilidade e estou dando qual é o fenótipo que eu quero para as crianças, tá? Então, se eu quero uma criança com olho azul e capaz de sentir PTC, na verdade eu estou querendo qual genótipo, que é para eu poder procurar no meu quadrinho de Punnett, entendeu? Então tem que correlacionar fenótipo com genótipo. Então pensa lá, olho marrom e capaz de sentir PTC, qual é o genótipo? Olho marrom e incapaz de sentir o PTC. Olho azul e capaz. Olho azul e incapaz, tá? Aí você vai determinar quais são os genótipos. Eu nem sei se está certo aqui. Acho que azão. Eu acho que eu botei ao contrário aqui. Porque é o B que é do olho, né? Bom, beleza. Só um pequeno falhinho aqui. Então, como eu disse que o GNA determina em relação à capacidade de perceber o PTC, né? Então, GNA em relação à capacidade de pertencer o PTC. Se eu sou capaz, eu tenho azão qualquer coisa. Se eu sou incapaz, eu sou azinho, azinho. Então, sou capaz, azão qualquer coisa. Sou incapaz, azinho, azinho, tá? Agora, o GNB fala em relação à cor dos olhos. Se eu sou bezão alguma coisa, eu tenho olho marrom. Bezão alguma coisa, eu tenho olho marrom. Olho azul é bezinho, bezinho. Olho azul é bezinho, bezinho. Então, eu cheguei nos fenótipos possíveis e os genótipos, né? Aqui do lado. Tá? Então, tem que pensar o que ele está perguntando. Está perguntando qual a probabilidade de eu ter uma criança olho azul e capaz de sentir o PTC. Então, esse tipo de fenótipo aqui. Então, eu quero esse genótipo aqui. Azão, qualquer coisa, bezinho, bezinho. Procura lá no seu quadrinho quantos você vai ter desse daqui, tá? Ou você pode pensar justamente na proporção fenotípica lá de Mendel, que já vai te dar essa resposta. Mas você pode procurar aqui no quadrinho. Em que pontos eu tenho bezinho, bezinho, né? Quando eu tenho bezinho aqui e bezinho aqui. Então, beleza. Então, aqui, ó, por exemplo, eu tenho azão, azinho, bezinho, bezinho, 1. Aqui eu também tenho. Peraí. Azão, azinho, bezinho, bezinho. Ó, azão, azinho, azão, azinho, bezinho, bezinho. E eu ainda tenho aqui também. Azão, azão, bezinho, bezinho. Então, achei 3 desse genótipo aqui. Azão, qualquer coisa, bezinho, bezinho. Eu achei 3. 1, 2, 3. Tá? 3 em quanto? 3 em 16, né, pessoal? 3 em 16. Então, você pode botar que a probabilidade é de 3 em 16, ou você pode dividir 3 por 16 e multiplicar por 100 para ter em percentual, tá? Então, eu vou aceitar os dois. Qual é a probabilidade desse casal ter uma criança com olhos azuis e incapaz de sentir o PTC? Agora, eu fiz uma outra pergunta em relação... Então, se essa criança... Tá, esquece a anterior. Qual a probabilidade desse casal ter uma criança com olhos azuis e incapaz? Aí, pensa lá qual é o genótipo que você quer.
Olho azul incapaz, ela tem que ser dupla homozigota recessiva. Eu só tenho uma. Só forma-se esse genótipo uma vez. Uma em quanto? Uma em 16, no total. Então, 1 em 16, ou divide 1 por 16 e multiplica por 100, que você vai ter em percentual. Deu para entender? Essa daqui é bem tranquila. Beleza, pessoal? Pode falar. Eu posso fazer separado também? Pode. Porque, no caso, né, você vai ter aí 3 para 1, né? 3 quartos. E aí você vai ter, para ser Bzinho, vai ser 1 quarto, né? Não é isso? Sim. Aí você vai ter 3 e 16, né? Sim, dá no mesmo. Tá. Tem que justificar? Não, não precisa justificar, né? A questão acho que é múltipla escolha, tá? Nesse caso aqui não, mas pode ser que eu peça na prova. Vamos lá. Questão 4 do ED4. O heredograma abaixo se refere à herança da calvície em alguns membros da família real britânica, supondo que nessa família a calvície tenha herança autossômica influenciada pelo sexo, ou seja, homens são calvos em homo e heterozigose. Eu não gostei muito desse termo aqui não, que eu botei nesse enunciado. Na verdade, está ligada ao sexo e as mulheres, né, somente em homozigose, tá? Então, quer dizer, se está ligado ao sexo, está ligado ao X que eu estou falando aqui, não é ao Y, porque se as mulheres, né, têm como ter esse gene, vamos dizer assim, né, é porque está no X, tá? Mas aí as mulheres elas só vão apresentar em homozigose, ou seja, é uma característica recessiva, tá? Então, é uma característica recessiva que está ligada ao X, tá? É isso que eu estou colocando aqui, mas esse enunciado está bem ruinzinho. Na verdade, eu peguei de uma outra questão e achei que ele não está muito legal. Mas tá, a ideia era mostrar isso, né? As mulheres só vão ter em homozigose, tá? Então, quando elas tiverem esse alelo duas vezes aí presentes, né? Em homozigose, porque ele é recessivo. E nos homens, se eles tiverem praticamente só um, né, daquele alelo, já é o suficiente, né? Então, beleza. Primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê, né? Agora ele trouxe aqui, né, essa árvore genealógica e tal, né, o heredograma. Então, é o cruzamento da Kate com o William gerando o George. E agora eu estou perguntando se o George, né, qual a chance dele ser afetado por calvície, tá? Então, ele está dizendo que é considerando que a Kate é heterozigota, tá? E está cruzando com o William, que é calvo, é afetado. Como está aqui mostrado. A primeira coisa que a gente vai fazer é dispor os genótipos, né? Então, a principal coisa importante é a gente dispor os genótipos. Então, se está ligado ao sexo, se está ligado ao cromossomo X, eu vou alterar o enunciado dessa questão, está muito estranho dessa forma que está sendo colocado, né? Tá dando confusão. Tá falando que é uma herança autossômica, mas está ligada ao sexo, né? Vamos botar lá que está ligada ao sexo, ao cromossomo X. Estou anotando aqui para não esquecer. Então, estando ligado ao cromossomo X, você vai ter lá, então, a Kate é heterozigota. Quer dizer que ela tem um alelo dominante em um cromossomo e ela tem um alelo recessivo no outro. O William é afetado, então quer dizer que ele tem um alelo recessivo para a calvície no seu cromossomo X, tá? No seu único cromossomo X que ele possui, tá? Então, agora a gente pode fazer de duas formas. A gente pode pensar, eu tive o George aqui, tá? Qual é o genótipo que o George pode ter, né? O George pode ter, ele vai ser de fato XY, porque nós já sabemos que o George, como está colocado aqui, é um quadradinho, é do sexo biológico masculino, né? Então, se ele é XY, ele recebeu esse Y de quem? Do William, né? Então, o William não consegue passar, né? Se a herança está ligada ao X, o pai afetado não passa para o filho esse alelo. Ele passa para as filhas, mas não para o filho,
tá? Então, ele passou o Y para o George. Quem passou o X para o George foi a Kate, tá? Então, a Kate ela pode passar ou o X com o alelo Czão ou o X com o alelo Czinho. Se ela passar o X com o alelo Czinho recessivo, que dá a calvície, o George vai ser calvo. Se ela passar o alelo que não é para calvície, aí ele não vai ser. Então, qual a chance dele ser? Né? É de metade, na verdade. Tem metade das chances dele receber esse ou esse aqui, tá? Mas a outra forma de fazer, que é mais assim, né, mais correta a gente pensar, a gente para pensar no cruzamento entre esse genótipo e esse genótipo aqui, temos aqui o cruzamento, ó, genótipo do William e genótipo da Kate. A Kate com o seu X com o Czão, X com o Czinho, e aqui a gente tem o X com o Czinho e o Y. No quadrinho de Punnett que eu montei, é um 4x4, eu vou ter aí essas possibilidades. Se eles tiverem uma criança, né, tiverem tido um cruzamento, tem essas possibilidades, né? 1/4 de chance de ter uma mulher afetada, 1/4 de chance de ter uma mulher portadora, 1/4 de chance de ter um homem não afetado e 1/4 de chance de ter um homem afetado, tá? E essa pergunta aqui em relação a isso aqui, tá? Ao George ter esse genótipo, tá? Só que não vai ser de 1/4 essa chance, porque a gente tem que desconsiderar esses genótipos aqui, porque eles não são possíveis, já que nós já temos uma criança, já se sabe o sexo biológico dela, masculino, então não tem como ter esses dois aqui. Então, esse meu quadrinho que tinha 4 entradas, na verdade, não tem essas duas chances, então é de 2 entradas. Então, realmente é de 50%, em uma, em 2, meio, 50% de chance, né, do George ser calvo, tá? Beleza? Deu para entender? Pode montar pelo quadrinho ou pode ser pelo, né? Ou pensando aqui, raciocinando em relação aqui, né? O Y veio para cá obrigatoriamente, veio para cá obrigatoriamente. E daqui pode vir esse ou pode vir esse. Então, metade das chances. Metade. A gente tinha 50% de chance de ser esse aqui, 50% de chance de ser esse aqui, tá? Isso, Gabriel. Eu achei que o enunciado não tá muito legal, né? Ficou faltando realmente falar essa homozigose, né? As mulheres vão ser em homozigose. As mulheres somente serão afetadas em homozigose. Quando é somente em homozigose, no caso da dominância completa, né? Vai ter que ser recessivo obrigatoriamente, né? Isso quer dizer que elas não são afetadas em heterozigose. Então, quer dizer que na heterozigose você tem uma dominância aí pelo fenótipo normal, né? Na verdade, o que eu achei que dá dúvida para vocês em relação a teve ser autossômica e influenciada pelo sexo, né? Homem sou calvo em homem e heterozigose. Na verdade, não tem nem homem e heterozigose em homens no par sexual. Você vai ter, na verdade, uma hemizigose, que eu falei para vocês, né? Em relação a isso. Então, eu vou alterar esse enunciado aqui, tá? Para melhorar ele. Mas, para vocês entenderem qual era a ideia da gente trazer aqui uma herança ligada ao sexo aqui e a gente conseguir montar, então, chegar nessa justificativa aqui, tá? Bom, agora a gente tem a questão 5 do ED4, que vocês tiveram uma dúvida aí, quanto às anomalias cromossômicas, tá? E aí, aí vocês têm que julgar em relação aos itens abaixo, tá? Mais uma alteração que eu quero fazer, tá? Então, esse ED, eu realmente, esse mês, na verdade, tive muitas coisas em conjunto e eu acabei puxando várias questões que estavam em outras listas de exercícios, e aí alguns errinhos acabaram passando, tá, pessoal? Esse aqui, por exemplo, eu achei que faltou falar no item 3, que é as euploidias aberrantes, né? A gente falou desse tipo de alteração cromossômica, né? A gente falou da euploidia aberrante, eu botei só euploidia, tá? Que aí quer dizer uma outra coisa, na verdade, pode acabar confundindo vocês. Não, então, a pergunta era se essa afirmação está dizendo as euploidias aberrantes são mais frequentes em nascidos vivos do que as aneuploidias, né? Era essa a pergunta, né? E é isso aqui, é só vocês voltarem na aula lá em que eu falei sobre alterações cromossômicas, eu falei bastante. Falei que lá a gente estava falando de uma alteração ou estrutural ou numérica de um cromossomo. Então, se você altera um pedaço de um cromossomo ou todo ele, você não está falando de um gene só, você está falando de vários genes, né?
ao mesmo tempo sendo alterados ali, né? E aí eu falei das diferenças entre relação à aneuploidia e euploidia aberrante, tá? Aqui tá como somos só euploidia, mas eu vou alterar isso aqui e vou botar como aberrante lá, tá? E as euploidias aberrantes, né? E eu falei entre as duas, falei que uma delas realmente, né, normalmente não vai ser viável, tá? A gente vai ter natimortos ou indivíduos deletérios, né? E a outra tem uma viabilidade muito grande, né? E mostrei para vocês isso, falei isso na aula lá também, tá? E falei que a gente tem tanto as alterações, então, numéricas, né? Que são as euploidias aberrantes e aneuploidias. E falei das alterações cromossômicas, que eu acabei de mostrar para vocês aqui anteriormente, né? As translocações e as inversões. E eu falei das deleções e duplicações, né? E umas, né, são balanceadas, outras são desbalanceadas, né? E tal, em relação à dose gênica. É só realmente voltar lá na aula, tá? Alguém tem alguma dúvida específica em alguma questão, nessa questão aqui, que queira comentar? Alguém? Acho que eu tô com um delay bem ruim aqui. Porque vocês respondem bem depois. Bom, ninguém respondeu, eu vou seguir. Fiquei confusa em o que é dose gênica. Legal, Otília, interessante. Dose gênica, eu tô querendo falar em... Vamos lá, você tem um gene... Quando a gente está falando em diploides, né? Aqui eu tô falando em humanos, tá? A gente falou das anomalias cromossômicas, estou falando em humanos. Humanos são diploides, né, Otília? A gente tem um par de cada cromossomo, né? E aí um par de cada cromossomo, né, nos obriga a ter o quê? 2 doses de cada gene. A não ser lá no Y, né, e X, quando tiver X e Y, né? Mas considerando ali, né, falando em relação aos demais casos, nós vamos ter normalmente 2 doses de cada gene. Doses, né, nesse sentido, é que a gente tem lá o gene A está presente no cromossomo 1, por exemplo. Eu vou ter um par de cromossomos homólogos do 1. Então, quer dizer que eu vou ter o gene A nesse cromossomo aqui e no outro cromossomo, que é o par. Então, eu vou ter 2 doses de cada gene, né? Então, quando a gente fala lá dos genótipos azão, azinho, 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 porque a gente tem 2 doses daquele gene. Numa dose, você pode ter um alelo, azão, por exemplo, e na outra dose você pode ter um outro azão, ou você pode ter um azinho, né? Ou você pode ter um outro alelo, alelos diferentes, alelos iguais, que vai trazer esse homozigoto, heterozigoto e tudo mais. Então, a dose gênica normal, né, em seres humanos que são diploides, são 2 doses de cada gene, tá? E aí, se você tem uma anomalia cromossômica, seja ela estrutural desbalanceada, ou seja ela numérica, tá? Você vai alterar a dose gênica, tá? Você vai acabar alterando a dose gênica, tá? Na numérica também, ele está falando da estrutural, mas a numérica também, tá? Por quê? Você adicionou mais um cromossomo, agora eu tenho 3 doses, por exemplo. Na trissomia, você vai ter 3 doses de cada gene, tá? Na monossomia, você vai ter uma dose só ao invés de 2 doses. Então, você alterou ali a dose gênica, porque você está adicionando um cromossomo ou diminuindo, né, aquela quantidade daquele cromossomo, que deveria ter 2. Aí, agora, na alteração cromossômica estrutural, a dose gênica ela pode estar sendo alterada ou não, né? Vamos pensar aqui. A inversão é simplesmente tem um cromossomo lá, tinha uma região daquele cromossomo, essa rosinha aqui, que ela foi quebrada e na hora de religar, se religou ao contrário, ela inverteu, tá? Se inverteu, tá? Isso acontece, por exemplo, nas quebras bifilamentares que a gente falou lá no raio-x, né? Tem alterações aí, alteração confere, né, mutações gênicas mais graves, as quebras bifilamentares podem causar uma alteração aí desse tipo, por exemplo,
quebrou, e aí a gente tentou fazer o reparo ali do DNA, pum, ligou invertido, tá? Mas esse ligar invertido, a dose gênica continua ali. Ali eu continuei com os mesmos genes ali dispostos, eles só estão deslocados. Ou eles podem estar ali, né, invertidos dentro do mesmo cromossomo, ou eu posso ter feito uma translocação. Essa região veio para cá, para esse outro cromossomo aqui, e essa região veio para esse cromossomo de cá. Né? Teve uma troca aqui entre cromossomos não homólogos. Isso causa uma alteração estrutural nesses cromossomos, mas a dose gênica, veja, a gente antes tinha uma dessa rosa, uma dessa azul. Depois da translocação, continuo tendo uma dessa azul, uma dessa rosa. Tá? Não alterei a dose gênica. Então, esse é o rearranjo balanceado, né? Inversão e translocação ainda traz uma alteração do tipo balanceada. Agora, quando a gente fala de deleção ou duplicação nas alterações cromossômicas estruturais, tem essas duas opções aqui também. Aí eu troquei a dose gênica, Otília. Ó, a região em rosa foi deletada, pum, diminuí a minha dose gênica. A minha dose gênica, que era de 2 normalmente, se aconteceu isso em um dos cromossomos, agora eu tenho só uma dose gênica daquela região, não do cromossomo inteiro, que agora eu estou falando de estrutural, tá? Duplicação de regiões também, né, no cromossomo, também alteram doses gênicas, tá? Porque aí, anteriormente, eu que tinha uma rosa aqui, agora eu tenho duas, tá? Então, se isso aconteceu em um cromossomo, eu tinha lá 2 doses gênicas, agora eu tenho 3, porque duplicou uma região, tá? Então, isso, né, deleção e duplicação, altera a dose gênica, por isso que a gente chama de não balanceado, um tipo de rearranjo, um tipo de alteração cromossômica estrutural não balanceada, tá? Talvez eu não tenha usado esse termo na aula. Entendeu, Otília? Perfeito. Tá? Beleza, então. Pergunta aí número 10 do ED4. Sobre as monossomias e trissomias, explique o que pode causar essas alterações cromossômicas numéricas, né? São aí do tipo numéricas agora. Tem as monossomias e as trissomias. Lembrando, monossomia, apenas a gente tinha que ter 2 doses daquele cromossomo, né? 2 cromossomos, um par, temos um só, monossomia. Ao invés de um par, temos 3, trissomia, tá? E nós conversamos sobre as alterações numéricas e falamos das causas na aula. Se vocês forem voltar lá, vocês vão chegar na causa. E aí, vamos lá. Eu falei que a causa para vocês das alterações numéricas estavam aí nos processos de não disjunção que podiam acontecer durante a meiose. Então, eu falei isso para vocês. Vocês voltem na aula lá que vocês vão entender, tá? O que pode causar essas alterações cromossômicas numéricas, né? O que pode causar? As não disjunções durante a primeira divisão meiótica ou a segunda divisão meiótica, né? Se ocorre uma não disjunção, né? O que é a disjunção? É a separação, né? Durante a divisão, tá? Na primeira divisão meiótica, se vocês bem se lembram, nós separamos cromossomos homólogos, tá? Então, é o par de cromossomos que pareiam lá na prófase 1, fazem um beijinho deles lá, o crossing over, e aí depois são separados. Um par vai para um lado e o outro, um do par vai para um lado e um do par vai para o outro. Se ao invés de a gente separar o par, a gente acabar trazendo o par inteiro para um lado e ficar nenhum para o outro lado, o que vai acontecer? Eu vou gerar nessa primeira divisão meiótica aqui, justamente esse evento de não disjunção. Eles não se separaram como deveriam ter se separado, tá? Normalmente, a disjunção vai acontecer normalmente, né? Normalmente vai ter a disjunção, mas eventualmente pode acabar acontecendo essa fatalidade aqui, né? E aí você puxou 2 cromossomos homólogos para uma célula, então chegou, né, na primeira divisão meiótica gera 2 células, né? Essa célula aqui, então, ela carregou 2 pares desse cromossomo maior aqui. E a outra, nenhum, ficou sem nenhum. Essa célula aqui, quando se dividir novamente na segunda divisão meiótica, que aí separa cromátides irmãs, né? Aí você vai gerar 2 gametas que vão ter
uma ploidia, né? A sua ploidia normal, que seria N, vai estar alterada para -1, porque está faltando um cromossomo aqui e está faltando um cromossomo aqui. E essa célula que ganhou um par a mais, lá na não disjunção, ela gerou aí, né, 2 células. Os outros 2 gametas, então, vão ter a sua ploidia alterada com mais um cromossomo. Era para ter 2, tenho 3. Era para ter 2, tenho 3. Dupla dose aqui. E aí, essa não disjunção pode acontecer aqui na primeira ou na segunda divisão meiótica também. A primeira aconteceu normalmente. Essa célula aí, ó, foi perfeito, normal. Cheguei no meu N normal para o gameta. Mas esse aqui, né, essa célula de cá, teve a não disjunção das cromátides irmãs. E aí eu formei 3 aqui, ó. Também desbalanceei aqui, ó. Trouxe o quê? 2 cromossomos ao invés de um só desse grande. E aqui nenhum, tá? Então, essa causa dessas alterações cromossômicas numéricas está lá na formação desses gametas, né? Está lá na não disjunção que forma gametas aí que vão ter ou um cromossomo a mais ou um cromossomo a menos. Quando esses gametas aqui, que são desbalanceados, esse gameta N mais 1 ou N menos 1, ou esses daqui também, quando eles forem fecundados por um gameta normal, o que vai acontecer? Se eu fecundar, pegar um gameta normal do tipo desse aqui, fecundar com esse gameta aqui, o que eu vou ter? 1, 2, 3 cromossomos do grande, tá? Então, eu vou ter a trissomia. Se eu fecundar esse gameta aqui com esse normal, o que eu vou ter? Desse pequenininho vai estar normal, mas desse grande aqui eu só vou ter um dele, não vou ter 2. Tá? Então, vou ter uma monossomia. Então, justamente essas alterações cromossômicas numéricas, tá? Elas acontecem aí pela não disjunção. Aqui eu estou mostrando a não disjunção em apenas uma parte do conjunto de cromossomos, né? Então, estou gerando a aneuploidia. Se for em todas, né? Se acontecer a não disjunção em todos os cromossomos, aí eu vou ter uma euploidia aberrante, tá? A euploidia aberrante, como eu falei para vocês, né, também acontece com a fecundação de 2 espermatozoides em um óvulo. Acontece também. Aí, quando 2 espermatozoides fecundam um óvulo, você forma aí um zigoto que vai ter, ao invés, né, de um conjunto do óvulo, um conjunto do espermatozoide, você vai ter mais um outro espermatozoide também doando, e aí tendo aí 3 conjuntos, vamos dizer, né? Euploidia aberrante é um tipo de alteração cromossômica numérica, aí está um problema lá na fecundação. Mas aqui eu estou perguntando não em relação à euploidia, eu estou perguntando em relação às monossomias e trissomias, tá? E entre relação às monossomias e trissomias, a aneuploidia, portanto, é em relação à não disjunção lá na meiose, né, de um dos cromossomos, tá? Deu para entender? Se vocês voltarem lá, vai estar mais explicado também. Eu estou tentando correr aqui para a gente continuar falando das demais questões, tá? Alguém tem alguma pergunta em relação a essa questão anterior? Alguma dúvida aqui na não disjunção? Acho que a minha internet está bem ruim, porque eu acho que está tendo bastante delay. Tudo certo? Beleza. Bom, a questão 11 pergunta aí. Um caso familiar de daltonismo, herança determinada por um alelo localizado no cromossomo X. Caso a mulher 24, se case com um homem com visão normal, qual a chance desse casal gerar uma criança daltônica? Então, a primeira coisa para fazer essa questão, estou querendo saber qual a chance, qual a probabilidade de um cruzamento chegar numa criança aí com um determinado genótipo. Então, pensar nos genótipos. Qual o genótipo dessa mulher 24? Né? Se ela é afetada, se o daltonismo é um alelo recessivo no X, né? Se ela é afetada, quer dizer que ela tem 2X, né? Tem 2 cromossomos X. Então, ela tem que estar com esse alelo recessivo nesses 2. Então, qual é o genótipo desse indivíduo 24 e do homem que vai fazer o cruzamento, né? Então, ó, o genótipo dela a gente já sabe. Montou aqui. Qual é o genótipo do homem que vai ter o cruzamento com essa mulher? Ó, visão normal que ele tem. Se ele tem a visão normal, ele só tem uma possibilidade de genótipo, porque ele é homem, ele só tem como ter X e Y, né? E aí, nesse X, ele vai estar lá presente. Então,
ou o alelo para o daltonismo ou o alelo para a visão normal. Se ele tem visão normal, o genótipo dele é XDzão com o Y. Tá? Então, aí fez o quadrinho de Punnett. Montou o quadrinho de Punnett. Então, desse cruzamento aí. Agora eu pergunto, qual é a chance do casal gerar uma criança daltônica? Não quero saber o sexo da criança, não importa o sexo. Teve o cruzamento ali, então eu posso considerar todos os genótipos que foram gerados ali no quadrinho de Punnett, tá? Diferente daquele outro caso lá da família real, né? Que já tinha um sexo determinado, né? Para a criança. Então a gente não podia considerar, né? Ali alguns desses genótipos que foriam ser gerados, tá? Então, qual é a chance de chegar numa criança daltônica? Olha, desses daqui que foram gerados, quais são daltônicos, né? Como o pai não é daltônico, ele vai sempre doar o seu X para, né, a visão normal. Então, todas as filhas vão receber esse X, tá? A mãe só tem um tipo de X, então todas as filhas também vão ser portadoras, tá? Mas não vão ser daltônicas por conta do X, que vai ser doado obrigatoriamente para elas pelo pai. Agora, o pai vai doar o Y para os filhos, né? Não tem nada a ver com a história. E aí, a mãe só tem alelo com Dzinho para doar. Então, né, a gente tem aí metade das chances, né? Então, quais são desses 4 aqui? Quais são daltônicos, né? Esse indivíduo aqui e esse indivíduo aqui. Então, metade das chances dessa criança nascer aí com daltonismo, tá? E se vocês forem olhar aqui, se for homem, vai ser daltônico. Se for mulher, vai ser portadora, tá? Nesse caso aqui, desse cruzamento, tá? Agora, essa pergunta 13, né? Pergunta aqui indicar a síndrome que está associada ao seguinte cariótipo. Então, eu trouxe esse cariótipo aqui para vocês, tá? Para vocês observarem. Cariótipo humano. E aí eu quero saber se é síndrome de Turner, se tem síndrome de Down ou se é síndrome de Klinefelter. Se vocês forem olhar lá na aula de alterações cromossômicas, eu falei sobre isso daqui, tá? Sobre as 3 síndromes. Aí, quais são os genótipos, né, associados a essas 3 síndromes, se é monossomia, se é trissomia, de qual cromossomo é. Então, está sendo aqui disposto todos os cromossomos, os nossos 22 cromossomos autossômicos e um par aqui sexual, tá? Está sendo colocado para esse indivíduo aqui. O que a gente tem que comparar? Esse cariótipo aqui que eu dei lá na questão com um cariótipo sem alterações. Um cariótipo sem alterações, o que a gente tem? Esse aqui é um cariótipo sem alterações, por exemplo. Sem alteração cromossômica, eu vou ter um par do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, até o número 22. Vejam que todos eles eu tenho um par, tá? Ok. Todos eles estão com a estrutura lá disposta direitinho, né? E tudo mais. Agora, e eu vou ter 22, né? Do autossômicos. E eu vou ter um par sexual nesse indivíduo. Ele vai ter que ter ou um par de X, ou ele vai ter um par em que seja um X e um Y. Tá? Beleza. Nesse resultado aqui que a gente tem de cariótipo, eu esqueci de colocar que aqui é X e Y, tá? Talvez seja interessante colocar aqui. E aí vocês têm que observar, não só nessa questão, mas nas duas seguintes, né? Tem 3 cariótipos lá para vocês determinarem as síndromes, observarem lá se tem trissomia e tudo mais, tá? Então, observem aqui, por exemplo, para esse 13, a gente vê aqui que no 21 nós não temos só 2, nós temos 3. Então, eu tenho aqui uma trissomia do 21. Olha lá em qual dessas síndromes é a trissomia do 21, tá? E aí para as outras também. Beleza? Essa é bem tranquilo. Só olhar lá os desenhos e comparem com esse cariótipo que não tem alteração, tá? Que vai ter sempre esse ou esse. Bom, pra gente acabar aqui, que já estamos no horário, né? Me pediram mais essa questão aqui, a Caroline me passou, essa questão número 7 do ED3, tá? Essa questão aqui, pessoal, é o quê? Eu pedi para correlacionar os termos haploide, N, diploide 2N, mitose e meiose para essas numerações, 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Só que eu esqueci de botar uma coisinha aqui, ó, então vou fazer mais uma alteração lá. Estou considerando que esse organismo em questão é da espécie humana, tá, gente?
Se for uma outra espécie, né, que não seja diploide, fosse um negócio diferente, eu vou falar, eu vou apontar isso para vocês. Então, quando eu não apontar, considera a espécie humana, ainda mais vocês que são da área de saúde, eu sempre tento trazer os exemplos relacionados com humanos, né? Às vezes não dá, nem sempre dá pra gente fazer isso, mas majoritariamente vou fazer isso. Então, quando eu não falar nada, eu vou estar falando aí em humanos, tá? E esse é o caso aqui. Então, você tem que pensar na ploidia, tá? Pensando na ploidia, entre o organismo adulto, gameta e zigoto, qual é a ploidia? Quantos conjuntos de cromossomos trazem, né? É haploide ou é diploide? E nos eventos de divisão celular, então, de um organismo adulto para chegar em um gameta, qual é o tipo de divisão celular? Para o gameta, então, a gente tem a fecundação chegou no zigoto, e o zigoto para se formar um organismo adulto, né? Então, a partir de embriologia aqui, né? As sucessivas divisões celulares que um zigoto tem que fazer para chegar num organismo adulto. É qual tipo de divisão, tá? Alguém que teve dúvida nessa questão, quer comentar alguma coisa? Que aí eu posso entender melhor a dúvida e explicar melhor. Ou deu para entender direitinho? Acho que eu tô com um delay bem ruim. Deu para entender bem, tudo certo. Tá bom, beleza. Alguém tem dúvida em alguma outra questão? Essa foi a última que a gente... Isso, Ana Luísa, eu entendi. Eu entendi que era isso. Eu falei, deve ser isso. Achei que fosse isso mesmo. Se era para humanos. Mas faltou isso na questão. Vou alterar lá, tá? Bom sempre pontuar para vocês as dúvidas. Beleza. Alguém tem mais alguma questão que queira comentar aqui? Eu posso abrir o próprio estudo dirigido, mas agora a gente já chegou em meio-dia, né? Mas se quiserem ficar mais um pouquinho também, né? Não tem problema para mim. Se tiver problema para vocês, vocês estão liberados. Mas me digam aí então. A Otília falou, né? Se eu alterei o prazo de entrega. Então, alterei para... Vai ser até amanhã, às 10 da noite. Às 22 horas, tá? Não precisa ser hoje, meia-noite, né? Não funcionou muito bem isso da última vez. Vocês precisaram que fosse adiado. Então, eu já adiei, tá? Beleza, mas assim, né? Beleza, vocês já estão quase prontos. Perfeito, é ótimo. O quanto antes vocês puderem colocar é melhor, porque às vezes dá problema na internet, né? Então mande logo, quanto você conseguir terminar logo, vocês mandam. A questão 4, a opção falsa é a última? A Iris estava perguntando aqui. A gente falou sobre essa questão, né? Aqui. Beleza. Então, Ingrid, conforme o que eu fui falando, realmente, isso. A questão aqui, o que acontece? Que eu estava falando, um gene, seção do DNA responsável por codificar uma proteína de RNA. Sim, né? Pode codificar uma proteína? Pode codificar uma proteína, se esse RNA for mensageiro. Né? Está relacionado a uma característica biológica? Sim. Pode possuir variantes que se denominam alelos? Sim. Mas agora falar que um gene é uma molécula longa de DNA, também chamada de cromossomo? Não. Você estaria querendo dizer aí que essa molécula gigante que forma um cromossomo inteiro é um gene só? Não, é o que eu estava falando aqui, né? São diversos genes, né? Então, dentro do conceito de gene, a gente não traz que ele é uma molécula inteira. As pessoas trazem um pouco... É porque isso a gente traz, né? Trazendo isso para tirar essa confusão de que tem o meu cromossomo que tem o Azão e o outro tem o Azinho. A gente normalmente coloca assim, então fica parecendo que
toda aquela molécula, todo aquele cromossomo é em relação a um gene só e esse gene tá com aquele alelo ali? Não, não é isso. Tem diversos genes, né? Dispostos naquele mesmo cromossomo, naquela mesma molécula de DNA gigantesca, aquela longa molécula, você tem trechos pequenos, né, de genes, né, naquela molécula. E não só genes vão estar presentes ali. Lembrem disso, né? A gente falou sobre isso. Tem regiões de sequências que são regulatórias. A região lá do operador, a região dos enhancers, também estão aqui presentes, também estão aqui na nossa sequência, tá? E não são genes. Então, essa molécula gigante de DNA tem regiões gênicas, tem regiões regulatórias, tem regiões, né, repetitivas, tem regiões, enfim, tem diversas regiões, né, com funções específicas, tá? Isso. Ah, eu boto em maiúsculo o falsa, porque isso confunde muito, né? O pessoal tem que marcar falsa, a pessoa só está marcando uma que é verdadeira, né? Boto falsa em maiúsculo, ó, falsa. Olhem todas, vejam quais são as afirmativas corretas e qual é a falsa, tá? Beleza.